Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês sobre o primeiro indicativo que o técnico Roger Machado está fazendo sobre o gauchão do ano que vem. Sim, eu estou pensando à frente, afinal o Roger deu um indicativo importante sobre isso nos últimos treinos. Quero falar também, gente, sobre um resultado importante no Campeonato Brasileiro e sobre a manifestação do presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha de Futebol, que começa a alimentar uma polêmica para a decisão do gauchão do ano que vem. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Não esquece, né, de ver se está inscrito aí no canal. Afinal, né, estamos próximos dos 121 mil inscritos. Então te inscreve aí que vai fortalecer bastante o meu trabalho aqui nesse vídeo que tem o apoio da Zapay. E é muito importante você verificar se está em dia com o teu veículo, se ele está 100% regularizado. E não é só pagar IPVA, multa, licenciamento, isso não garante que ele esteja em dia. É possível que tenha outras restrições no teu veículo, como dívida ativa, multas Reinef, recal, suspeita de clonagem e outras questões, tá? Então o alerta veicular da Zapay monitora pendências para você dirigir tranquilo. Baixe agora o aplicativo da Zapay e utilize o cupom COLAR20 para garantir 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, app é disponível na descrição aqui do vídeo, tá certo? Turma, vamos falar sobre o treino. Afinal, ontem eu trouxe algumas informações para vocês, né, referente ao Colorado, né, que treina no CT do Parque Gigante, ainda lá visando o jogo do Vasco da Gama, jogo que acontece só no dia 21 em São Januário, no Rio de Janeiro. E claro, né, o Inter está muito desfalcado nesse período de treinos no CT, afinal são 6 jogadores convocados, o Rocher, Valência, Borré, Luiz Otávio, Gustavo Prado, Ricardo Matias. Além disso, né, o Antony e o Johan no DM, o Bruno Tabata e o Wanderson com controle de carga. Então foi um treino bem atípico. E obviamente, né, como o Roger precisa de jogadores para completar as atividades, ele está olhando para os garotos da base. E afinal, né, é uma notícia ruim que vira uma notícia boa para os garotos. O Inter não tem mais calendário sub-20 nesse ano. Afinal, né, o time sub-20 foi eliminado pelo São José na semifinal do Gauchão sub-20 e também foi eliminado pelo Juventude na Copa da Federação Gaúcha de Futebol. E a partir daí, gente, alguns nomes foram chamados pelo Roger. E não é a primeira vez que o Roger está observando alguns garotos que eu vou citar aqui. O primeiro deles, Henrique Menck, né, goleiro 2007, né, nascido em 2007, que foi inclusive já convocado neste ano pelo Ramon Menezes para a disputa, né, de alguns amistosos com a seleção brasileira de base. O Menck estava substituindo o Antony, que como eu disse está no DM por conta de um choque com o Johan, no treino que aconteceu na reapresentação colorada na última terça-feira. Então Henrique Menck se soma ao Fabrício, ao Ivan, ao Cauã Jesus e propriamente, né, a outros goleiros de base que também estão sendo observados no dia a dia do Colorado. Então é um nome que pode, né, vir a ganhar um protagonismo aí, quem sabe, no Campeonato Gaúcho. Obviamente a disputa ela é bem desleal, né, afinal o Menck está atrás de vários nomes como citei aqui para vocês, Antony, Cauã Jesus, né, o próprio Diego em dado momento, né, ficou no banco de reservas durante uma boa parcela do Campeonato Estadual. Então vamos dar uma olhada qual é o plano do Inter para este goleiro. Zagueiro Pedro Cauã, e esse é um jogador que vale um destaque especial, afinal ele também foi chamado pelo Ramon Menezes para a Seleção Brasileira Sub-20, é um zagueiro que vem se destacando muito, o Inter aposta muito nesse jogador, assim como aposta em Vitor Gabriel, né, que precisa ser comprado junto ao Sport. O Pedro Cauã já pertence ao Inter, é um jogador que já está, né, com um contrato vigente com o Colorado. Zagueiro, né, que está impressionando nos treinos e que certamente vai compor o grupo do Campeonato Gaúcho. Ele é hoje uma das alternativas aí depois do Rohel, depois, né, propriamente do Cleiton Sampaio, né, um nome que seria chamado para compor um banco de reservas e eventualmente, como o Roger já mostrou que tem coragem, a entrar aí durante qualquer jogo do Campeonato Brasileiro. Outro nome, Cauã Barbosa, lateral esquerdo, jogador que se destacou aí no Sub-20, né, individualmente, e que pode vir a receber uma oportunidade como terceiro lateral, caso o Inter consiga, né, a permanência do Bernabé e também, né, a permanência do René para o próximo ano. Então ele seria o terceiro lateral, também, né, com boas chances de aparecer dentro do Campeonato Gaúcho.
E aqui 3 nomes, gente, que para mim também são certeza de aparecer no estadual do ano que vem. Bernardo Jacob, que é volante, né, jogador que inclusive foi capitão do time sub-20 durante um bom período, jogador de bastante marcação, né, um jogador bem novo e que lembra às vezes, tá, o Rodrigo Dourado quando surgiu lá atrás, o próprio Johnny, uma característica parecida, tá? Ele é nascido em 2006, então é um jogador que a gente observa aí nos seus 18 anos de idade. E outros 2 que aí já tem um destaque maior, né? O Iago Noal, meia também nascido em 2007, ou seja, 17 anos de idade. É a próxima promessa, né, que o Inter planeja alçar com um pouquinho mais de pompa, um jogador que já vem sendo falado há bastante tempo. E o Gustavo, que é um meia um pouquinho mais armador, né? Pode fazer um pouquinho de camisa 8, mas ele é mais armador, nascido em 2006. Então um pouquinho mais velho do que o Iago Noal. Mas foram esses jogadores, então, 6 nomes chamados pelo Roger Machado para serem analisados no dia a dia do Parque Gigante, em especial nesta parada FIFA. Quero falar também, gente, sobre um resultado importante que aconteceu na rodada do Brasileirão. Afinal, Flamengo e Atlético Mineiro empataram em 0-0, jogo que reeditou a final da Copa do Brasil. O Flamengo jogou em casa, o Flamengo perdeu a oportunidade de vencer o jogo, afinal teve um pênalti a seu favor, batido pelo Davi Luiz e defendido pelo goleiro Everson, do Atlético Mineiro. O Atlético colocou força máxima nesse jogo, né? Então acaba sendo um resultado positivo para o Inter, porque o Inter tira 2 pontos de diferença para o Flamengo. Agora eles têm o mesmo número de pontos, 59 para cada um, os mesmos números de jogos, mas o Flamengo está na frente porque tem uma vitória a mais. O Flamengo tem 17 vitórias, o Inter tem 16. Ou seja, né, é só um critério de desempate que coloca o Inter à frente, ou melhor, atrás do Flamengo neste momento. Mas como o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, o Inter está dentro da zona de classificação direta para a Libertadores, né? O foco passa a ser o São Paulo, né, que tem 57, ou seja, o Inter está 2 pontos à frente do São Paulo, iria então trocar de lugar, né, iria para a pré-Libertadores. E bom, né, aí tem o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo. É bom destacar, né, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar por esse aspecto, o Inter joga contra o Vasco da Gama em São Januário, o São Paulo pega o Bragantino em Bragança Paulista, o Bahia recebe o Palmeiras, o Botafogo joga contra o Galo na Arena MRV e o Cuiabá recebe o Flamengo na Arena Pantanal e o Fortaleza visita o Fluminense. Então tá muito distante, a gente vai ficar de olho nesses jogos para trazer aqui uma atualização para vocês, evidentemente. Pra gente fechar, quero falar de Campeonato Gaúcho. Afinal, a gente sabe que esse gauchão que vai iniciar aí na primeira semana de janeiro é muito disputado, né? Por conta, obviamente, de tudo que envolve, né, esse campeonato estadual, que pode ser o octacampeonato do Grêmio. O Inter tenta impedir uma marca que só ele tem até hoje na história do Campeonato Gaúcho. 2 polêmicas, tá? O Luciano Oxman, presidente da federação, ele vem falando bastante em entrevistas, tá? Ele confirma que devemos ter VAR em todos os jogos, não só no Grenal. Todos os jogos do Campeonato Gaúcho deveríamos ter a ferramenta do árbitro de vídeo. E existe uma polêmica quanto à final do Campeonato Gaúcho. A final ela está marcada hoje para um dia depois de uma data FIFA. Ou seja, se o Inter for à final, dificilmente o Inter conta com o Rocher, com o Valência, com o Borré e outros jogadores selecionáveis que podem vir a estar no plantel. Então é um problema que se avizinha e a gente espera que o Inter pelo menos na final esteja e, claro, seja campeão gaúcho, quebrando esse jejum que já dura 8 anos. Tá certo? Não esquece que hoje começam os jogos das eliminatórias, né? O Valência está em campo hoje, inclusive, tá? Então, quer palpitar no gol do Valência? KTO.com, onde a diversão acontece. O cupom é colar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!